Nilson Rafaim. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Senhor Beni Rodrigues, boa tarde também a Nancy Rafaim, a vereadora, saudando ela, saúdo a todas as mulheres presentes, senhores telespectadores, membros da plenária. Senhor presidente, o tema central de hoje realmente foi saúde. E eu queria continuar falando de saúde, porque entendemos que meio ambiente também se faz com saúde, né? E saúde se faz com meio ambiente. Um ambiente saudável gera cidadãos saudáveis. Desemprego afeta a saúde. Estresse de ambientes urbanos conturbados também afeta a saúde mental e física, inclusive. O ruído excessivo gera neuróticos. Nós vemos muitas pessoas com neurose em grandes centros urbanos. Nós já somos uma metrópole trinacional, somando Argentina, Brasil e Paraguai. Somos mais de 800 mil moradores, é metade da população de Belo Horizonte. Metade da população de Curitiba, maior que a capital Assunção, e temos apenas 2 pontes ligando essa mega cidade trinacional. Senhor presidente, queremos agradecer a acolhida que recebemos de Vossa Excelência no dia 21 de maio de 2019, acompanhado dos vereadores Marcelinho Moura e João Miranda. É bom lembrar, senhor presidente, aos senhores vereadores, que a proposta que nós vamos tratar aqui, de um fundo de impacto do Mercosul para a tríplice fronteira, entre Argentina, Brasil e Paraguai, ela surgiu já no dia 15 de dezembro de 2014, na primeira audiência pública do Parlamento do Mercosul, que aconteceu aqui nessa Casa de Vereadores. O fundo de impacto no Mercosul para a tríplice fronteira, senhores vereadores, nós consideramos vital para a reconversão da crítica situação socioeconômica e de mobilidade que já vivíamos desde aquela época na região trinacional, buscando viabilizar o projeto Iguaçu Águas Grandes e demais projetos já desenvolvidos e em andamento para o desenvolvimento estruturado e autossustentável, e que não dependesse mais tanto do comércio informal típico da fronteira. O projeto Iguaçu Águas Grandes, senhor presidente, preconiza o melhor aproveitamento do potencial conjunto dos recursos disponíveis entre os 3 países que se reúnem aqui na tríplice fronteira, entre Argentina, Brasil e Paraguai. O objetivo é transformar os recursos existentes em instalações apropriadas e destinadas à exploração de forma harmônica com as principais atividades econômicas já existentes. Tanto do turismo, como uma série de outros serviços já existentes. Especialmente, eu menciono aqui o transporte, a logística, o entretenimento, cultura e compras, criando espaços junto aos 3 marcos de fronteira para grandes manifestações cívicas, culturais, grandes festivais, grandes feiras internacionais, cinema, teatro, até mesmo no Paraguai pretendem uma mini Las Vegas para viabilizar o Parque Nacional em território paraguaio, hotéis e resorts para alcançar um turismo de classe mundial. Os vereadores sabem, um sistema teleférico de passageiros no projeto unirá o complexo turístico e cultural de lazer nos 3 países, junto aos marcos de fronteira, conformando o Parque Turístico Trinacional, que propomos seja realizado na forma conjunta com a obra da 2ª ponte, Brasil-Paraguai, pretendida essa obra para caminhões, mas nós propomos que seja destinada para o turismo. Nós cremos que Itaipu, se tem dinheiro para financiar uma ponte, e também está financiando a ferrovia bioceânica, tem dinheiro para financiar um parque turístico trinacional. Mas a boa notícia, senhores vereadores,
é que não precisa Itaipu financiar esse parque. Os empresários estão dispostos a realizar esse empreendimento. E, anteriormente, a verba da ponte, ela estava atrelada ao orçamento da União. Então, havia uma ansiedade, senhores vereadores, para usar logo aquela verba, porque, senão, entrava na verba de contingência. Os senhores vereadores sabem que, quando não se usa a verba do orçamento, depois tem que utilizar numa outra contingência, e que isso agora acabou, porque a Itaipu está com o recurso na mão para financiar a segunda ponte. Então, não tem mais aquela pressa, nem aquela ansiedade para se aprovar e realizar a obra de qualquer forma, como estava se pretendendo. Nós propomos que essa obra da segunda ponte seja para o turismo e deslocada dos atuais 250 metros do marco fronteiriço brasileiro para, no mínimo, 720 metros Rio Paraná acima, para caber o parque turístico proposto e o sistema teleférico de passageiros. Aliás, esse próprio dinheiro da obra da segunda ponte, que se estima em 100 milhões de dólares, pode ser aplicado nesse fundo, se assim bem entender o nosso governador, em comum acordo, aplicando e destinando para o município. E o município sendo sócio desse empreendimento, gerando riqueza para o município. Que depois esse recurso retornaria para um fundo de desenvolvimento regional para regiões de fronteira, gerando riqueza, emprego e renda para todos esses municípios da orla litorânea nossa. Senhores vereadores, somente o Parque Turístico Trinacional tem como meta gerar mais de 6 mil novos postos de trabalho formais e mais de 20 mil indiretos. Além de milhares de novos empregos, o projeto irá dobrar o tempo de permanência e os gastos de nossos visitantes, melhorando substantivamente a segurança e a qualidade de vida de nossa população. O projeto Iguaçu Águas Grandes, os vereadores sabem, também inclui um anel viário metropolitano trinacional entre os três países, ligando os três grandes aeroportos existentes entre Argentina, Brasil e Paraguai, e de forma harmoniosa com a hidrovia Paraná-Tietê-Prato e o futuro corredor ferroviário bioceânico, que tem como propósito transformar na forma autossustentável a nossa região tripartite, no maior centro logístico, turístico do continente sul-americano, e, simultaneamente, unir os povos para preservar a vida, que pode ser financiado por esse fundo. A perda de oportunidade dos antigos governos, ao não entender a proposta nossa do Fundo de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira, senhor presidente, hoje nos leva a assistir à triste realidade com o fechamento paulatino de grande número de lojas de Cidade Leste, com a dispensa massiva de trabalhadores informais, incluindo grande número de brasileiros, e que abala a região trinacional, onde vivemos uma economia extremamente dependente uma da outra. É bom lembrar, senhores vereadores, e informar aos senhores que, em nossa reunião que tivemos aqui, dia 21 de maio, último, com o presidente Beni, e Marcelinho Moura e João Miranda, naquele momento repassamos as informações técnicas produzidas por nós, arquitetos e urbanistas, e as informações que agora também recém coletamos no Ministério Público Estadual, referente ao pedido de informações, encaminhado pelo Conselho de Patrimônio Cultural, Histórico, Artístico e Ambiental de Foz do Iguaçu, o CEPAC, que iniciou o processo de tombamento do Marco das Três Fronteiras no território brasileiro, consultando o Ministério Público do Estado do Paraná sobre a invasão da obra pretendida da segunda ponte Brasil-Paraguai, que lesa o patrimônio público municipal e põe em risco a responsabilidade de nossas autoridades instituídas. Esse questionamento do CEPAC, senhores vereadores, coincide e confirma nossas frequentes denúncias que fazemos no púlpito da tribuna popular dessa Câmara de Vereadores e nas mídias sociais, salientando o risco de dano irreparável a partir da invasão de uma obra que atinge e abala diretamente um patrimônio geográfico, turístico e paisagístico do Marco das Três Fronteiras no território brasileiro, de valor incalculável. Ao mesmo tempo, nesse púlpito hoje, aproveitamos para, respeitosamente
interpelar aos senhores vereadores para, juntamente com o Poder Executivo do município de Foz do Iguaçu, tomem as devidas providências de forma urgente, visando frear o risco de danos irreparáveis que podem ser cometidos ao erário público, especialmente no que tange ao patrimônio público de nosso município de Foz do Iguaçu. Essa nossa interpelação pública, senhor presidente, feita aqui e também por escrito, é para que essa Casa de Leis impeça urgente o prosseguimento das graves irregularidades que atingem fatalmente o patrimônio de nosso município, que damos também conhecimento hoje ao Ministério Público Estadual e Federal, assim também ao Tribunal de Contas da União e demais organismos atinentes no contexto nacional e internacional. Especialmente, senhor presidente, deve ser impedido a inapropriada localização pretendida de uma segunda ponte para o tráfego de caminhões entre o Brasil e Paraguai, que invade de forma direta praticamente a totalidade da área de propriedade do município no terreno e instalações concedidas para a exploração da atividade turística no marco fronteiriço brasileiro, incluindo a zona primária da segunda ponte, que afeta o conjunto do referido complexo turístico brasileiro. A referida obra pretendida caracteriza um verdadeiro esbulho possessório por parte dos governos federais anteriores, que projetaram e licitaram uma obra sem as devidas consultas, de acordo com o que estabelece o Estatuto da Cidade. Por forças ligadas aos antigos governos, ainda vigentes, tentam impedir os atuais governos, tentam induzir os atuais governos ao mesmo erro que cometeram naquela época. Insistem em implantar uma obra com graves irregularidades, todas elas já denunciadas e acatadas no Tribunal de Contas da União, em abril de 2013, conforme anexo. A referida obra, pretendida pelos governos anteriores após o nosso embargo, em 2013, foi relançada em 2014, dentro do programa de aceleração do crescimento do governo Dilma Rousseff, com a senadora Gleisi Hoffmann, que saía da Casa Civil para candidatar-se a governadora do estado do Paraná. Em razão disso, o governo Dilma Rousseff relançou o edital para a segunda ponte pretendida, mantendo o mesmo local, com os graves erros e vícios históricos, do nosso embargo em abril de 2013. Alguns desses erros, senhor presidente, são considerados insanáveis, como é o caso da invasão com a obra pretendida na quase totalidade da área de terra, incluída a zona primária no marco do fronteiriço brasileiro, de propriedade do município de Foz do Iguaçu. A obra pretendida, sem as devidas audiências públicas e consultas populares à comunidade iguaçuense, atropela, invade e contamina um dos mais belos cenários de nosso continente. Há que se considerar, senhores vereadores, que está entre as atribuições dessa Casa, autorizar concessão de serviços públicos, autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais, autorizar a concessão administrativa de uso de bens, autorizar a alienação de bens imóveis, como é o caso do patrimônio de propriedade do município de Foz do Iguaçu, que nesse caso envolve o marco fronteiriço brasileiro. Vejam bem, senhores vereadores, não somos nós que queremos fazer isso. Há que se considerar ainda o anúncio feito pela imprensa, pelo senhor governador do estado, pretender iniciar as obras da segunda ponte Brasil-Paraguai agora já para essa semana. Essa situação, senhores vereadores, implica num risco de que qualquer cidadão brasileiro possuir o direito de processar tanto o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Foz do Iguaçu, como os membros responsáveis dessa nossa Casa Legislativa, até mesmo o próprio governador do estado e o nosso presidente da República, por prevaricação, improbidade administrativa e malversação ao comprometerem o patrimônio público nacional, estadual e municipal, uma vez que todos já foram alertados. Especialmente para a recuperação econômica da região, senhores vereadores. Há que se destacar que a segunda ponte Brasil-Paraguai, simplesmente para caminhões invadindo e atropelando uma área turística, em si, não agrega valor econômico ao desenvolvimento do município. Ao contrário,
para resolver um problema federal do congestionamento dos caminhões na Ponte da Amizade, está se pretendendo onerar o turismo do município e do conjunto de nossa região tripartite. Pior, senhor. Vou conceder mais 2 minutos, Nilson, para você concluir. Muito generoso, senhor presidente. Muito obrigado. O pior, senhor presidente. Alô? Pior, senhores vereadores, querem que os caminhoneiros e a população paguem a conta do grave erro. Pois um caminhão hoje, para se deslocar da IAD de Foz do Iguaçu até a Zona Franca Global da Cidade Leste, terá que percorrer apenas tão somente 14 quilômetros. Já na solução dos governos anteriores, terá que percorrer um total de 82 quilômetros para atingir o mesmo objetivo. É uma violência contra qualquer racionalidade de engenharia, arquitetura e urbanismo. Portanto, senhores vereadores, de forma urgente, essa Casa de Leis possui, por obrigação, no uso de suas atribuições, a faculdade de verificar as seguintes situações descritas. Que os senhores vereadores solicitem ao senhor prefeito municipal para que, antes do início da obra, o prefeito municipal apresente o referido projeto e demonstre que o mesmo já foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e da existência ou não do alvará de construção. Que o senhor prefeito municipal e a Câmara dos Vereadores verifiquem e confirmem urgente se a obra pretendida da segunda ponte está ou não invadindo a área de propriedade do município, conforme há tempos vimos denunciando, questionando agora também pelo Conselho Municipal de Municipal de Patrimônio Cultural, destacando-se aqui, especialmente, que é possível que se verifique em loco a referida invasão a partir do local do lançamento da pedra fundamental realizada pelos presidentes Mário Abdo Benítez e Jair Bolsonaro. Está lá para qualquer um ver. Não precisa perícia nenhuma. É só ir lá de olhos vistos. Em caso de que se confirme a obra pretendida da segunda ponte Brasil-Paraguai esteja efetivamente invadindo a área de propriedade do município, os senhores vereadores e o prefeito expliquem em audiência pública a toda a comunidade iguaçuense por qual razão mesmo, apesar de nossas denúncias, estão aceitando uma obra para o tráfego pesado de caminhões invadir, atropelar e contaminar uma área no entorno do marco fronteiriço brasileiro que atinge fatalmente um atrativo turístico de valor incalculável. Atrativo esse que, juntamente com as Cataratas do Iguaçu e a Itaipu Binacional, se caracteriza como um dos mais belos cenários de nosso continente, estratégico para o desenvolvimento de nosso município. Que o governo do Estado apresente os estudos de impacto de vizinhança, demonstrando se o projeto foi avaliado, qual o verdadeiro impacto que irá causar o eixo de transporte de caminhões, invadindo, atropelando e contaminando o corredor turístico de Foz do Iguaçu. Vou conceder mais 1 minuto, então, Nilson, senão nós vamos ficar até amanhã aqui. Se for ouvir tudo que você tem para falar aí... Não, é 1 minuto só, senhor presidente. Muito obrigado pela compreensão. Aproveitamos a oportunidade para convidar os senhores vereadores para integrar o grupo impulsor do projeto Iguaçu, Águas Grandes, apoiando essa nossa Casa de Leis, a proposta de consolidar o GRIMP, o grupo impulsor, com uma iniciativa de investimento público-privado nos 3 países para criar um fundo de impacto no Mercosul, com a finalidade de reconverter a crítica situação socioeconômica e de conectividade na região trinacional, viabilizando o projeto e demais projetos que também já existem em andamento, e a fim de buscarmos todos, entre sociedade civil, o desenvolvimento estruturado e autossustentável. Conclamamos para essa casa, referente também à proposta de resolução produzida pelos membros da comunidade regional, para ser encaminhado como uma prioridade na agenda do Mercosul. Muito obrigado. Senhor presidente, me desculpe passar o horário.